E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo no meu canal de volta, Luiz Braus Flooring. Eu sou o Luiz e eu estou aqui para continuar com a sequência da instalação que nós começamos. E esse aqui vai ser o vídeo parte 2. Quem não se lembra, tem o vídeo anterior, tá bom? O vídeo 1, esse aqui é o 2. Então se você tiver alguma dúvida, dá uma olhadinha lá no nosso vídeo 1 e pula para cá para você ficar ciente do que está acontecendo, ok? É o seguinte, da última vez nós deixamos esta área aqui para uma outra etapa, porque é uma área mais complexa. Eu queria explicar para vocês algumas ideias, algumas dicas para facilitar quando você for fazer um trabalho como este, ok? E temos também a área da lareira, pessoal, ok? Vamos deixar aquela junta de expansão de 6 milímetros e vamos usar o cookie como acabamento, ok? Enquanto isso, não se esqueçam, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilha. Aos meus inscritos, muito obrigado. Segue lá no nosso Instagram, galera. Dá uma moral para nós, beleza? E vamos trabalhar, galera. Como falamos para vocês no último vídeo, que estávamos fazendo a proteção da área que já estava pronta para mover todas as ferramentas, vejam que já organizamos as nossas ferramentas toda nessa área. Fizemos a proteção para estar trabalhando. Agora o nosso piso está protegido, não temos o risco de danificar ele, ok? É isso aí. E pessoal, é o seguinte, vamos começar por esta área do banheiro. Vejam que aqui tem um banheiro por dentro, né? É um banheiro. E nós temos que deixar um espaçamento de 6 milímetros. Pois aqui vamos usar um cookie de 6 milímetros, pessoal. Para mim fazer o encaixe do meu acabamento, por esse caminho é impossível, galera. Porque a gente não tem um espaço suficiente. Então eu vou mostrar para vocês como que faz nessa situação, ok? Primeiro passo, vamos marcar a peça da frente, que vamos usar ela. Definitivamente, né? A peça que vamos usar aqui, vamos marcar. Nessa situação, pessoal, eu já pré-marquei a minha peça, tá bom? Que é para o meu vídeo não ficar muito longo. Então o que acontece? Temos que deixar um cookie de 6 milímetros. Então para ele ficar apertado, vamos fazer com 5 o nosso corte. O espaçamento será de 5, ok? Eu vou colocar essa pequena peça inteira. Pego a medida exata desse lado, ponho aqui, pessoal, a mesma medida que tá lá, tá bom? Tem que ser exata. Aí, pessoal, quando terminamos de fazer a primeira marcação, movemos a nossa referência, colocamos o espaçamento que vamos querer, novamente pegamos a medida e olha só para vocês verem como que é. Do lado direito para o esquerdo, tivemos a diferença de 3 milímetros. Então o que acontece? Temos que pegar e marcar correto, ok? Não podemos deixar no mesmo tamanho para fazer o corte na serra de mesa. Porque senão nossa junta de expansão vai ficar com tamanho diferente. E o piso vai ficar com lacuna grande. Marcamos aqui a mesma diferença. Deu 3 milímetros. Ok? Agora deu 113, antes tinha dado 110 do outro lado. Pegamos essa medida daqui. Lembrando que temos que deixar o nosso acabamento por baixo, tá bom, pessoal, do revestimento da parede. Outra dica para você fazer esse tipo de corte, para você pegar a medida exata, você faz assim, ó. Usa a mesma madeira. Pode usar outra também. Depois que você apoia ela no final, volta um pouquinho para deixar uma folga de uns 5 milímetros, e aí você tem a medida. Como eu já tenho uma medida pré-marcada aqui, pessoal, conforme eu disse para vocês, como eu tenho a medida pré-marcada aqui, então eu já vou fazer o contorno com lápis, ok?
Então agora vamos para a área de corte. Para fazer esse corte, pessoal, conforme eu disse, que um lado está dando maior do que o outro, e para mim fazer o corte exato, eu vou ter que usar outra máquina, porque a serra de mesa, ela só faz corte do mesmo tamanho, reto. Ela não faz corte com um lado de 110 e o outro de 112. Ela não faz, ela só faz 110 nas duas pontas. Vocês sabem disso, né? Então agora vamos usar a serra circular de trilho. Aqui falamos a track saw, ok? Essa máquina funciona desse seguinte sistema. Essa peça, que é o trilho, ela tem uma borracha que evita a sua peça deslizar e não danificar também o revestimento. Então você coloca ela exatamente no ponto que você quer, aqui. Esse aqui é o ponto principal. Eu sei que desse ponto até este é onde que o meu corte tem que ficar perfeito, que é de frente para a porta. Desse espaçamento eu já marquei a minha referência, porque eu sei que é onde meu corte tem que ficar com alta qualidade. Para lá e para cá vai ficar debaixo do revestimento da parede, então não tem problema. Então vamos cortar aqui primeiro. Vejam agora para vocês verem. Eu coloco exatamente em cima da minha marcação. Aí, pessoal, eu vou usar a serra circular. Essa serra, pessoal, é uma serra diferenciada. Okay? Isso é o xodó de todo instalador de piso de madeira e também carpintaria. Pessoal, você não pode esquecer, ok, de calibrar a altura, porque quando você aperta aqui, ó, ela desce, olha lá, ó. Vejam que ela desceu. Se eu esquecer de calcular a altura aqui que eu preciso e ligar ela e cortar, eu vou sair cortando a mesa, cortando tudo, pessoal. Não pode. Então você calcula aqui. Então aqui eu sei que está na altura exata. Para mim não ter dúvida, eu posso vir aqui, ó, ponho exatamente em cima da área que eu vou estar apoiando a minha peça. Vejam. Por exemplo, quando a gente vai fazer um reparo numa área que já está finalizada, você não pode danificar o piso, precisa fazer esse tipo de corte, então você tem que usar essa máquina, porque essa máquina ela não corta a base que está embaixo de apoio, ok? Vamos lá. Conectei ela no aspirador de pó, nada de poeira, isso é muito importante. Esquecendo do meu protetor auricular, pessoal. Tem que usar protetor. Agora eu venho aqui agora. E para finalizar, pessoal, para cortar o canto, você tem que usar a serra tico-tico, viu, galera? E nossa peça está pronta, pessoal. Agora já está no tamanho e no corte exato que a gente precisa. Lembrando que essa área aqui vai ficar debaixo do painel, galera. Aí você terminou de fazer o corte, pessoal, você vem, faz o encaixe. E vai ficar assim, pessoal. Vamos colocar o cookie. Vai ficar a peça inteira conectada com o acabamento, certo? Feito isso, pessoal, nós vamos fazer a instalação da peça agora, ok? Vamos aplicar o adesivo e depois vamos fazer o encaixe do cookie na junta de expansão para vocês verem, ok? Então eu já fiz a minha marcação aqui, só para me saber até onde eu passo o adesivo, para depois eu não ter que limpar, porque enquanto eu faço a filmagem e mostro para vocês,
o meu adesivo pode secar. E eu não quero perder tempo removendo adesivo, galera. Já fiz uma pré-marcação aí. Então, vamos lá aplicar o adesivo. Tem que ter muito cuidado, galera, para não sujar os acabamentos que estão prontos, como o da parede, ladrilho. Terminou de usar, tem que tampar o balde de adesivo. Agora, pessoal, vocês vão ver como que vai ficar fácil o encaixe do acabamento. Essa é a nossa peça, né? Colocamos ela nessa posição. Fechamos. A peça que vai ficar anterior a ela será esta. Super dica, hein, pessoal? Vale ouro. Como temos o encaixe macho, temos o pino macho, né, de encaixe na frente, que vai encaixar na fêmea. Quando você vai fazer esse encaixe, provavelmente eu posso ter um pouco de problema, porque talvez não vai ter espaço suficiente para a peça deslocar e encaixar de volta. Então o que eu faço? Eu já venho aqui na minha table saw, na minha serra de mesa, e já vou tirar atrás da peça uns 3 milímetros. Vou cortar 3 milímetros para que na hora que eu colocar a peça ela tenha espaço suficiente para deslocar sem apertar o meu corte da frente, ok? Isso é, como se diz, técnica, ok, galera? Primeiro passo, galera, para fazer isso fácil. Pegamos esse pequeno corte, vamos deixar o disco de corte na mesma altura. Ok? O que acontece? Não vamos cortar a madeira por completo, é só embaixo. Então venha cá, abaixe. Perfeito, galera. Agora vamos alinhar na medida do tanto que a gente gostaria que cortasse fora. Perfeito. Agora eu venho aqui novamente com o meu protetor da 3M, alta qualidade, com Bluetooth e tudo mais, galera. Depois eu vou fazer para vocês um vídeo mostrando as nossas ferramentas, ok? Vou fazer um vídeo de cada ferramenta, porque todas elas são especiais, todas elas têm alta qualidade e tem muita utilidade, ok? Vários tipos de cortes, vários trabalhos diferentes, e o Luiz da Braus Flora vai mostrar para vocês passo a passo, beleza? Ó, comentários aqui, viu? Vamos lá! Pronto, galera, veja como que ficou. Vai facilitar o nosso encaixe na peça da frente. Agora vamos lá, galera. Eu venho aqui agora. Já conecto ela na fêmea. Aqui já está a minha marcação de referência. Conectei aqui, galera, ó. Você tá doido, rapaz? Olha, galera. Trabalho fácil demais. Você só vê essas dicas só na Braus Flora, galera. Beleza? E vai ter uma novidade em breve para vocês. Nós vamos fazer o clube da Braus Flora, comunidade lá no WhatsApp, beleza? Vamos deixar o link no nosso vídeo em breve na descrição. Peguei a minha marretinha.
Antes de eu fazer esse ajuste, eu tenho que cortar o pequeno acabamento do canto. Pessoal, já ia usar uma peça inteira aqui, mas nosso companheiro aqui achou uma peça menor, que tem que reaproveitar o material, né, galera? Então vem aqui agora, marco aqui. Vamos encaixar ela aqui, galera. Ok? Agora, pessoal, vamos ajustar. Vejam, galera, que incrível que ficou o acabamento do nosso piso de madeira por baixo, com esse revestimento lateral da parede. Que contraste lindo, incrível, galera. Agora, pessoal, vamos fazer o corte do nosso cookie e fazer o encaixe para vocês, ok? Sempre confere se tá bonito o acabamento por cima. Cansado, galera. Hoje eu tô cansado. Hoje aqui é sexta-feira, galera. Hoje é dia de largar trabalho mais cedo, hein? Feito isso, galera, já tem a medida lá da peça. Vou fazer nela um pré-corte, como eu fiz no vídeo anterior. Tem um vídeo no nosso canal, como fazer a aplicação do cookie na junta de expansão, ok? Tem esse vídeo lá. Mesmo processo, ok? Pessoal, tem que ter muito cuidado para manusear estilete, viu? Essa ferramenta aqui é perigosíssima. Não deixe perto de crianças. Deixe nos comentários, pessoal, se você está gostando, o que está achando. Pessoal, vou fazer uma adaptação aqui, porque eu não gostei dessa beirada aqui, não. Eu vou adaptar. Perfeito. Aqui também, pessoal, nós passa por alguns problemas às vezes, ok? É normal, tá? No vídeo aí é tudo fácil, mas é porque nós faz acontecer, né? Tá vendo? Agora eu vou deixar o cameraman pegar bem pra vocês verem aí, que agora vai acontecer a mágica, galera. Vou bem devagar pra vocês apreciar. Ok? Olha que gostoso, galera. Sensação boa. Terapia. Sempre na borda, pessoal, na beirada, assim, como não tem muito apoio, você tem que pegar um bloco e bater. Bate e confere. Aí, galera. Aí, galera, vocês viram como que ficou legal? Bem nivelado, com azulejo. Acabamento muito bem feito. Aí, você nem vê a emenda, pessoal, tá vendo? Fizemos a emenda, nem é visível. Agora, pessoal, uma coisa importante que eu tenho para falar para vocês. Depois que a obra estiver toda pronta, será pintado com a mesma tonalidade do piso de madeira, o acabamento do cookie, ok? Pessoal, aplica um óleo da mesma tonalidade do piso de madeira e ele não vai ficar dessa cor, ele vai ficar escuro, ok? E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. A lareira vai ser um vídeo 3, porque esse vídeo vai ficar longo.
Eu não quero cortar o passo a passo, entendeu? Para ficar tudo num pacote só e não passar para vocês a dica do jeito que é, do jeito que o Luiz Braus faz, ok? Quero que vocês aprendam igual eu, ok? Tudo que eu passo para vocês é a forma que eu executo os meus trabalhos no dia a dia. E o resultado final, a qualidade desse tamanho, ok? Não se esqueça, deixa os comentários aí, viu? Se inscreva no meu canal, deixe seu like, compartilha. Muito obrigado, galera. E é isso aí, beleza? Um abraço.